Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Consumidor em Pauta, uma realização da TVE. Aqui nesse espaço você pode enviar as suas dúvidas e questionamentos nas áreas do direito comercial, do direito do trabalho, do direito imobiliário, do direito previdenciário, do direito tributário, do direito de família e sucessões e do direito do consumidor, que é o tema de hoje, que nós vamos tratar com uma referência nesse assunto a nível nacional, o Dr. Cláudio Bonato. Mas antes de saudá-lo formalmente, Dr. Cláudio Bonato, eu vou lembrar aos nossos telespectadores e telespectadoras que é muito fácil você enviar a sua dúvida e questionamento para o nosso WhatsApp 51 985 946 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Aliás, Dr. Cláudio Bonato, na semana passada eu tive um momento muito feliz. Estou num armazém ali na Cidade Baixa comprando um doce, e aí uma pessoa ao meu lado disse assim: com licença, o senhor apresenta aquele programa da TVE lá do consumidor? Eu digo: sim. O senhor assiste? Ele disse: sim, assisto sempre que posso, no horário da tarde, depois do almoço. É um trabalhador que tem a sua atividade até o final da manhã e nos assiste o senhor Marco Antônio Cunha. Vou fazer uma saudação a todos os telespectadores e telespectadoras, mas ele que foi um momento muito interessante, o senhor que é, né, um dos protagonistas desse espaço, né, deve fazer, né, ideia assim, de qual a satisfação de ver que um consumidor, num horário que é disputado pela audiência, está lá assistindo o Consumidor em Pauta aqui na TVE, não lá, né? Aqui na TVE. É sempre bom, Gil, se me permite, minha saudação, Gil Curtis, minha saudação a telespectadores, divulgar os horários de repetição desse programa durante o dia, porque tem esse horário logo depois do meio-dia, mas me parece que tem outros tem também. Tem antes, às 7. Às 7, e tinha um às 11 horas da noite, 11h30, o pessoal anda me reclamando que não tem mais. 7 horas, o horário é 7, depois ele repete às 13h30. Isso aí. E depois o tem telespectador no YouTube, sempre no momento que ele preferir. Eu publico os programas que participo também na minha página do Facebook, Professor Cláudio Bonato. Então, é um programa de utilidade pública e que veio para ficar. E os nossos telespectadores, pena que aqui em Porto Alegre, como há muito canal fechado, a TVE ainda não está ali, mas na TV aberta tem uma audiência incrível. No interior do estado, então, é muito bom o programa, né? E a audiência. E também para parabenizar aqui os profissionais que fazem o programa, os aqui ligados à transmissão, televisionamento, à produção do programa, que também são incansáveis, né? Todo esse pessoal que faz um trabalho belíssimo. Correto. Vamos então para a primeira pergunta, Dr. Bonato, do nosso telespectador Gabriel. Tentei comprar passagem aérea para minha mãe idosa pelo programa Voa Brasil e não consegui. Companhia aérea disse que não era com ela a reserva. Fiquei sem entender nada. Ele pergunta: afinal, quem faz a reserva do voo? Boa pergunta, Gabriel. É uma novidade, né? Mas isso é um programa do governo federal. Então você vai ter que baixar aí no seu computador, no seu celular, o app GovBR, e lá tem todas as instruções. Lá tem um íconezinho, Voa Brasil. Tem alguns requisitos, não pode ter viajado até um ano antes. Tem também a questão de renda mensal da família, né? Então tem que baixar, é por dentro do aplicativo, a companhia aérea não tem nada a ver, porque é o governo que financia, né? E você vai ali, vai tirar, né, o comprovante de que entrou no programa, aí sim vai na companhia aérea. E é fácil? É fácil. Tem alguns requisitos lá, mas nada demais. Tá certo. O nosso telespectador que enviou a questão optou por não se identificar, Dr. Bonato. E ele relata: comprei um produto pela internet e quando recebi, percebi que estava quebrado. Fui olhar a câmera de segurança do meu prédio e vi que o entregador atirou o pacote pela cerca. Sei que tenho direito ao arrependimento, mas já acho um absurdo o que foi feito. Posso responsabilizar alguém pelo ocorrido? Perguntou o telespectador. Telespectador anônimo, telespectadores de modo geral, é um absurdo isso. Agora, se esse telespectador
quiser não exercitar o seu direito de arrependimento e ficar... Porque para que se responsabilize alguém, nós temos que ter sofrido um dano, ou material ou extramaterial, que, por exemplo, dano moral. Mas aí o direito de arrependimento fica afastado. Então ele vai ter que comprovar, que mostrar a imagem da Câmara, vai ter que entrar com uma ação judicial contra a empresa, porque o entregador é preposto da empresa onde ele comprou o produto pela internet. Então, é um absurdo, mas você vai sair com prejuízo, né? Porque o direito de arrependimento é um princípio tão importante e não precisa justificar. Olha, me arrependi. Por quê? Porque é a chamada compra e venda emocional. Então, se há uma compra e venda emocional, quando você tem contato com o produto, mas não era isso que eu queria, arrepende-se, a empresa tem que devolver tudo que o consumidor pagou, inclusive transporte. Agora, se ele não exercitar e entrar com uma ação judicial, daqui a pouco vai ter, né, vai ter discussão e juízo, vai demorar, porque tem que ter dano, né? Mas é um absurdo. Próxima pergunta do nosso telespectador Gustavo. E um tema também muito recorrente aqui no programa, ligado aos planos de saúde. E esse eu conheço bastante, porque eu sou diretor-presidente. Tem alguma que o senhor não conhece, doutor Bonato? Não vamos falar de futebol, né? Bondade sua. Não, futebol o senhor conhece, estou brincando em saber a resposta certa, né? Mas, desculpa não, é isso. Mas já voltando então ao tema que o senhor conhece mesmo. O Gustavo enviou o seguinte questionamento. Se nenhum contrato de um plano de saúde e 24 horas depois precisei de atendimento de emergência, o plano não autorizou o atendimento. Em caso de emergência, mesmo não tendo carência, o plano não teria que ter autorizado? Pergunta o Gustavo. Claro que teria, caso de emergência aí, Gustavo. A carência é de 24 horas. Você está dizendo que passados 24 horas, ou seja, na 24ª hora e 1 minuto, já acabou a carência. Eles teriam que lhe atender. Então, se você quiser tomar alguma providência, você deve ter sofrido algum prejuízo. No primeiro momento, procure a ANS, para a ANS alertar esse plano de saúde que está descumprindo a lei dos planos de saúde, 9.656, e resoluções específicas da Agência Nacional de Saúde Suplementar. E se por acaso, né, a ANS aplicar uma multa, mas você achar que teve prejuízo com isso, entra com uma ação judicial contra essa operadora de plano de saúde. E eu, se estivesse no seu lugar, Gustavo, eu faria portabilidade para outro plano de saúde, porque esse plano de saúde parece que não gosta de consumidor, pois não conhece a lei. A gente tem que conhecer a lei para saber o que é direito, o que não é, né? E elas não sabem o que é direito do consumidor. E se a pessoa morre? É isso que eu ia comentar agora. Então tem que conhecer. Operadora de plano de saúde tem que conhecer principalmente os direitos do aderente, né? Do consumidor, vamos dizer assim. Tá? Então, Gustavo, o direito está todo do seu lado, meu amigo. Tem essas duas providências, na administrativa, né? Que é na ANS, e judicial. Juizado especial civil, se a indenização que você postular for até 20 salários mínimos, não precisa nem advogado. Eu acho que nesse contexto o senhor já citou uma recomendação importante, procurar um outro plano de saúde, né? Plano. E acho que também seria interessante, só como alerta, sei que não é algo comum, mas o consumidor também, ao pensar em comprar, em aderir a um plano de saúde, ele que faça uma pesquisa, avalia se a reputação, se a imagem, se os serviços. Hoje tem vários canais que possibilitam isso. O próprio site da Agência Nacional de Saúde Suplementar traz lá todos os planos de saúde, as notas que tem. Muito de bom. Se consegue verificar todos. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos, aqui em Porto Alegre, então, tem um excelente, me permita eu não declinar o nome, porque é a questão desta casa. Mas nós temos excelentes planos de saúde aqui em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. Perfeito. A próxima pergunta é da nossa telespectadora Marisa. Fiz assinatura de uma revista e, sem eu saber, ela foi renovada após 1 ano. Não quero mais essa assinatura e não estão querendo encerrar o contrato, que foi renovado sem eu saber, sem que eu pague uma multa. Ela pergunta, posso encerrar sem pagar uma multa? O que posso fazer? Pergunta Marisa.
Outra empresa que parece que não gosta muito do consumidor. Maria, só tem uma situação em que eles podem estar com razão. Se no contrato que você assinou de aquisição anual dessa revista está em letras garrafais, em negrito, que você autoriza a empresa, no seu silêncio, a renovar automaticamente. Porque aí você autorizou. Agora, se não está em negrito, está com aquelas letrinhas pequenininhas, contraria o código, artigo 54, e não obriga o consumidor, contrariando o código. E aí eles renovaram, você entra em juízo no juizado especial civil, o julgador vai fazer eles devolverem tudo o que eles cobraram indevidamente, inclusive se você sofreu qualquer dano extrapatrimonial, como, por exemplo, a incomodação de ter que estar pedindo essas coisas, tudo tem valor. Aí você peça também a indenização por dano moral. Tá? Até 20 salários mínimos, não precisa nem contratar advogado. Eu, no seu lugar, notificaria a empresa, olha, estou entrando com ação judicial contra vocês, prepare, às vezes, quando o judiciário do Rio Grande é muito atuante, resolve a questão só em dizer que você vai entrar. Sim, excelente. Tá. Aliás, uma outra dúvida que surgiu nesse contexto da pergunta da telespectadora Marisa, esses contratos, às vezes, eles não são feitos por internet, onde você vai lá e diz, li, concordo com os termos. Por mais forte razão, né, Gil? Por isso que, mesmo pela internet, tem que estar tudo que o consumidor tem de dever destacado pelo Código, artigo 54, em negrito e caixa alta, mesmo que o contrato seja pela internet. Tem que dar a oportunidade. Vai ter uma pergunta aí na frente sobre a questão de ler o contrato antes de assinar. Então tem que dar oportunidade, né? E essas compras, como por exemplo o caso de uma assinatura de revista, ela é meio que automática, até porque entra em débito em conta, como é o caso relatado aqui pela telespectadora, e às vezes a pessoa vai lá e faz adesão e compra. Né? Eu mesmo digo isso, tem assinatura que eu confesso, eu infelizmente passei, depois que comecei a conviver, né, passei a olhar atentamente, mas às vezes na pressa não, é R$30 por mês. Tá ok, é débito no cartão, já autorizo, li, concordo com os termos, assino. Eu acho que tem um trabalho a ser feito, né, doutor Bonato? Mas não pode ser impedido alguém de querer desistir de uma assinatura. Só eu não quero mais, tem que pagar multa, mas como? A multa é pela fidelidade, ali por um ano, normalmente fidelidade. Você contratou, você aceita pagar a multa se quebrar, porque é uma projeção, né, de custo, um ano. Aí sim tem a multa, mas passado isso, o contrato se transformou por prazo indeterminado, como é que eu vou pagar multa por pedir a desistência do contrato ou a rescisão do contrato? Doutor Bonato, o programa Consumidor em Pauta vai para um breve intervalo e já voltamos com o senhor para tratar aí do tema do direito do consumidor. Nos aguardem. Estamos de volta com o programa Consumidor em Pauta, uma realização da TVE. Nesse espaço, você pode enviar as suas dúvidas e questionamentos nas áreas do direito do trabalho, do direito comercial, do direito tributário, do direito de família e sucessões, no direito tributário e no direito previdenciário. Hoje estamos tratando do direito do consumidor. E se você quiser enviar questões ou dúvidas para quaisquer uma dessas áreas que eu citei, é muito fácil. 51-985-946-773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Vamos dar sequência aqui ao tema do direito do consumidor, recebendo o Dr. Cláudio Bonato, e a próxima pergunta tem total relação com a pergunta anterior, compras por internet, e a pergunta é da nossa telespectadora Estela. Comprei um sapato pela internet e não me serviu. Devolvi e solicitei que me fosse enviado um outro número do mesmo produto. A empresa disse que faz isso desde que eu pague o frete, porque ela me enviou o número do calçado que eu havia solicitado. Logo, o problema não foi causado por eles, relata a empresa. E a telespectadora Estela pergunta, está certo isso, doutor Bonato? Legalmente, Estela, está.
Sabe por quê, telespectador? Porque uma das eximentes do dever de indenizar da empresa é a culpa exclusiva do consumidor. A Estela confessou que a culpa é dela, ela pediu o número errado. Se você exercitasse o seu direito de arrependimento, Estela, você não precisaria justificar nada, porque direito de arrependimento, olha, eu não quero, não é isso que eu pedi, devolve. Agora a empresa, apesar de estar com o direito a favor dela, ela me parece que está agindo de uma forma equivocada. Por quê? Porque se a Estela exercitar o direito de arrependimento, a empresa vai ter que devolver para a Estela o dinheiro que ela pagou pelo sapato e tudo que se refere a transporte. Tá. Tudo. Aí a Estela diz, agora eu quero outro sapato. Troca o sapato de graça, porque se ainda não venceu o prazo de 7 dias, a Estela vai poder exercitar o direito de arrependimento e a empresa é obrigada a cumprir. Então troca, vai cobrar. Por isso que eu digo, tem que os gerentes, os proprietários das empresas lerem esse código, que ele é benéfico para o empresário principalmente. Esse tema o senhor aborda, né, de maneira muito importante, né, seguidamente, que é chamar a atenção das empresas, dos executivos, da importância da conscientização do que está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Cativar o consumidor, mostrar que quer ter o consumidor com ele, ao lado dele. Ele pode fazer projeções. Eu tenho 10 mil consumidores cativos. Quer dizer, eu posso investir, porque eu tenho garantia. Nós vamos chegar lá um dia, se Deus quiser. Com certeza, até uma expressão antiga, né, doutor Bonato, que era o direito, o consumidor, quando não estava insatisfeito, ele exercia, né, a democracia da caminhada, né? O direito à caminhada. Hoje é o da plataforma, não está satisfeito, troca de plataforma. O nosso telespectador Cristiano pergunta, acertei verbalmente com o empreiteiro algumas coisas que queria na reforma que ele está fazendo na minha casa. Acontece que ele não fez nada do que combinamos. E agora, o que faço? Pergunta o Cristiano. O que foi acertado não foi escrito, diz ele. Cristiano, infelizmente acontecem essas coisas, né? A gente acredita nas pessoas e faz um contrato verbal. No meu tempo chamavam um contrato de fio de bigode, porque a gente tinha palavra. Hoje em dia a coisa está meio descambando, né? Então acontecem essas coisas, Cristiano. Aí você, se entrar com uma ação judicial contra esse empreiteiro, você vai ter que provar que firmou o contrato. Isso é o principal. E mostrar para o juiz. Porque se ele nega, não, eu não fiz contrato com essa pessoa. Então você vai ter que ter ou prova testemunhal, ou alguma coisa de WhatsApp, alguma conversa que você teve com ele. Olha a complicação que você comprou, mas na boa fé, acreditando numa pessoa. Né? Há a possibilidade, sim, de você buscar ressarcimento em juízo, mas você vai ter, a não ser que o juiz verifique lá que é verossímil a sua afirmação, ou que você não tem condições de fazer essa prova por tais e tais circunstâncias. Se o empreiteiro for de grande monta, aí vai cair no artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor, em que é direito do consumidor a inversão do ônus da prova, preenchido um ou outro desses requisitos que eu falei, que é a verossimilhança, né, que é a aproximação da verdade real que aconteceu. O que você afirma em juízo é verossímil, se aproxima da verdade, o juiz poderá inverter o ônus da prova. Ou se você for inferior, muito inferior economicamente em relação ao empreiteiro, e não tem condições de fazer essa prova, o juiz poderá inverter também. Mas é complexo, né? Infelizmente acontece isso. E não era para acontecer. Antes de passarmos para a próxima pergunta, doutor Bonato, eu gostaria de novamente lembrar você, telespectador e telespectadora, que é muito fácil você assistir o programa de hoje novamente ou assistir programas anteriores que trataram das áreas do direito que eu citei, indo ao YouTube, no canal da TVE. Isso vai também, além de ampliar as suas informações
sobre outros segmentos do direito do consumidor, você vai poder fazê-lo no momento adequado, mais confortável para você. Vamos para a próxima pergunta, doutor Bonato. O nosso telespectador Carlos. Vou assinar um contrato de compra e gostaria de saber o seguinte: sou obrigado a assinar na hora ou posso pegar o documento, levar para casa, ler com calma tudo o que está escrito? Pergunta o Carlos. Beleza de pergunta, Carlos. E por isso eu não canso de repetir aqui neste programa que o Brasil adota o princípio da legalidade. Artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, elencado entre os direitos e garantias fundamentais do cidadão. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Não tem lei que obrigue alguém a assinar um contrato sem ler. Tá, Carlos? Então, primeiro, você pergunta se é obrigado. Não é. Eu posso pedir para levar o formulário de contratação para casa, ler? Pode. Agora, o agente econômico é obrigado a lhe entregar? Não. Não tem lei que o obrigue. Só que, se acontecer comigo, eu disse, tudo bem, não quer que eu leia o contrato que eu vou assinar, eu vou para a concorrência. É assim que a gente tem que fazer. Por quê? É de bom ouvido que se eu quero cativar e eu não devo nada, o meu contrato é bem feito, de acordo com a lei, leva para casa. Sou capaz até de sair distribuindo nos semáforos. Entendeu? Se eu quero cativar consumidor. Mas por que alguns não permitem que leve? Certo? Vão levar no PROCON, vão levar no Ministério Público, está cheio de cláusula abusiva. E é o contrato de adesão, quer dizer, não vale nada. Então, Carlos, você está totalmente coberto. Se não lhe permitirem levar o contrato para casa, eles não são obrigados a permitir, não comprem, né? O estabelecimento vá para outro. Tá certo. Vamos para a próxima pergunta da nossa telespectadora, a Bela. Comprei um produto em uma loja que apresentou o problema em um mês. Voltei ao estabelecimento e solicitei o conserto. Disseram que era um problema do fabricante, que eles não tinham nada a fazer sobre o assunto. É correta essa informação, doutor Bonato? Totalmente incorreto. Está vendo? Por que eu digo aqui que os gerentes é que tem que ler o código? Isso aqui é passar a responsabilidade para outro. Não, nós só vendemos. Mas está no artigo 18 que o comerciante é tão responsável quanto o fabricante, porque lá está dito o fornecedor. E qualquer pessoa vai no artigo 3º e verifica a definição de fornecedor. Quando eu falo fornecedor, eu falo dos 5 agentes que impulsionam a economia. Fabricante, para os bens fabricados, produtor para os bens produzidos, chuchu se produz ou se fabrica, construtor para os bens imóveis, importador quando qualquer um desses 3 é no exterior e eu trago para cá para dentro, e o comerciante, os 5, são solidariamente responsáveis. Não é nada comigo, tem que falar com a fábrica. Eu, se fosse você, Carlos, Bela, eu ligaria para a fábrica, porque a fábrica vai lhe mandar um produto novo. Agora, esse comerciante deveria encaminhar você para assistência técnica, ou até, para cativar o consumidor, fazer ele contato com a fábrica e dizer, olha, vocês mandaram um produto aqui com vício de qualidade por inadequação da origem, que é a fabricação. Nós vamos trocar e devolver para vocês, porque eles pegam o produto por consignação, Gil. Não tem prejuízo algum. Vê como tratam mal, depois quebram, porque ninguém entra na loja e não sabe por quê. Mas para que isso? Trata bem o consumidor, troca, ou, se não for o caso, encaminhe para assistência técnica. O comerciante é solidariamente responsável. Obrigado pela pergunta, Bela. A próxima pergunta do telespectador Otávio. Só quando cheguei em casa foi que vi que a vendedora não tinha colocado a nota fiscal dentro da sacola que me entregou com o produto. Não quis voltar lá para pedir a nota. E ele pergunta, por causa disso eu perdi a garantia desse produto? Não perde a garantia, Otávio. Só que, se você precisar exercitá-la, ela começa a correr de um determinado dia e tem um período para terminar.
Agora, como é que você vai comprovar? A nota fiscal é o comprovante do dia em que você adquiriu o produto que começou a correr a garantia de 1 ano, 2 anos, 5 anos, que o agente econômico deu, ou a garantia legal, se ele não deu a contratual, do Código de Defesa do Consumidor, que no seu caso aí, que é um produto durável, é 90 dias. Então, volte lá no estabelecimento e peça a segunda via. E tem lei que não permite cobrar pela segunda via. Porque a moça esqueceu de colocar, vai lá na loja e peça a segunda via. Se eles não lhe derem ou quiserem lhe cobrar, vá no PROCON e denuncie esta loja. Tá. E vamos fazer aqui um ensaio que não está na pergunta do telespectador, mas está dentro do contexto. E se a empresa não emitiu a nota? Ah, bom, aí tem que denunciar como sonegação fiscal, já passa a outros. Ela vai ter que dar um recibo, alguma coisa de que vendeu esse produto para que o consumidor consiga comprovar a data de compra. Doutor Cláudio Bonato, muito obrigado pelas suas respostas aos nossos telespectadores e telespectadoras. O Consumidor em Pauta fica por aqui. Aguardamos você na próxima edição. Até lá!